Olá, coleguinha. Eu sou o Júlio, professor de Física. A gente vai ter mais uma aula hoje, só que é sobre processos de eletrização, tá? Para poder começar a falar de processo de eletrização, tem algumas coisas que a gente precisa lembrar, tá? O processo de eletrização faz parte da eletrostática, que é a parte da física que estuda os fenômenos que acontecem quando a eletricidade está parada. A gente sabe que os elétrons, prótons e nêutrons nos átomos estão sempre se movimentando. Então, o que a gente quer dizer quando a eletricidade está parada? Acontece um fluxo de cargas elétricas de um local para o outro e depois esse fluxo cessa. Isso que a gente estuda em eletrostática, tá bom? Alguns fenômenos relacionados com isso. O que você tem que lembrar, coleguinha? Que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria. O que significa isso? Quando um átomo é criado com seus prótons, elétrons e nêutrons, eles já vêm com sua carga elétrica, vamos dizer assim, automaticamente, tá bem? A gente lembra que a unidade de carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb. Você tem que lembrar, coleguinha, que os prótons possuem carga elétrica positiva, os elétrons possuem carga elétrica negativa e que os nêutrons possuem carga elétrica nula, tá? O que é importante lembrar também, coleguinha, que eu tenho certeza que você já sabe. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se eu aproximo dois prótons que são positivos, esses prótons vão fazer força para um se afastar do outro. Se eu aproximo dois elétrons que têm carga negativa, esses elétrons vão fazer força para um se afastar do outro. Ô, Júlio, mas se lá no núcleo do átomo é cheio de próton, eles estão fazendo força para se repelir, como é que eles ficam lá no núcleo? O nêutron está lá para tentar garantir que eles não vão se afastar, tá bem? Cargas de mesmo sinal se atraem, cargas de sinais contrários se atraem. Então, se eu tenho um próton e um elétron, um está fazendo força com o outro para se atraírem, tá? E é importante lembrar que carga nula não faz força elétrica, nem carga positiva, nem carga negativa. Então, os nêutrons não fazem força elétrica nem nos prótons e nem nos elétrons. Consequentemente, os nêutrons também não sofrem força elétrica nem de próton e nem de elétron, tá bom? Uma pequena revisão. Materiais condutores elétricos são aqueles que possuem cargas elétricas que podem se movimentar sem dificuldade naquele material, tá? O melhor exemplo que a gente pode ter são os metais. O que torna os metais condutores elétricos? Nós temos elétrons livres próprios da ligação metálica, tá? Outro exemplo é a água que sai da torneira da nossa casa, a água tratada, tem flúor, tem cloro, diversas coisas dissolvidas lá na água da torneira, o que torna ela condutora elétrica. Sal de cozinha, se eu pego um pouco de sal de cozinha sólido, ele é isolante elétrico, ele não tem carga elétrica livre. Mas quando eu pego ele e dissolvo na água pura, essa água pura se torna condutora elétrica. Por quê? Os íons dissociados do sal conseguem se movimentar sem problema pela água, tá? Isolantes elétricos são aqueles em que as cargas elétricas estão presas, não conseguem ficar passeando pelo isolante ali, tá? Tem uma força muito grande daquela carga que ela está em um determinado ponto, eu não consigo levá-la para outro ponto com facilidade, tá bem? Exemplo de isolante elétrico que todo mundo consegue identificar: madeira, isopor, plástico, papel, diversos outros isolantes, tá? Vamos lá. Processo de eletrização. O que é um processo de eletrização? É aquela ação que eu faço, que eu pego um corpo que a princípio está neutro e eu deixo esse corpo com excesso de alguma carga elétrica, tá? Eu pego um corpo neutro, eu vou deixá-la com um excesso de prótons, ou eu pego um corpo neutro e eu vou deixar com excesso de elétrons. Tudo bem? Se eu tenho um corpo que tem excesso de prótons, como o próton tem carga positiva, a gente fala que esse corpo está carregado positivamente ou que ele está eletrizado positivamente, tá? Por que ele fica com excesso de prótons? É porque ele acabou perdendo elétrons. Já se eu tenho um corpo que tem excesso de elétrons, ele está eletrizado negativamente, já que o elétron tem carga negativa. A gente pode dizer que ele está carregado
negativamente. Isso quer dizer que ele ganhou elétrons. Coleguinha, isso é muito importante, tá? Se um corpo está eletrizado negativamente, ele ganhou elétrons. Se um corpo está eletrizado positivamente, ele perdeu elétrons. Nesse nosso estudo, não acontece a movimentação de prótons. Por que não acontece essa movimentação de prótons? O átomo é uma coisa muito pequenininha. Na parte de fora do átomo, nós temos os elétrons girando ali ao redor do átomo. Lá no meio, no núcleo, uma parte bem menor do que um átomo como um todo, a gente tem o núcleo com os prótons e nêutrons, e ele está muito, vamos dizer assim, muito escondido lá dentro. Então é muito mais fácil mexer com quem está aqui fora rodando do que o cara que está lá no meio, que eu tenho grande dificuldade de encontrar, tá bem? Por isso que a gente sempre trata de passagem de elétrons. Ou está perdendo elétron, ou está ganhando elétron. Se ganha elétron, fica negativo. Se perde elétron, fica positivo, tá? Primeiro processo, eletrização por atrito. O que é eletrização por atrito? É quando eu, por exemplo, pego dois corpos, começo a esfregar um corpo no outro. Se eu estou esfregando um corpo no outro, alguns elétrons de um corpo vão passar para o outro, tá? Nessa passagem de elétrons, quem está ganhando elétron está ficando eletrizado negativamente, quem está perdendo elétron está ficando eletrizado positivamente, tá? Importante, coleguinha, esses dois corpos ficam eletrizados. Um com carga positiva, o outro com carga negativa. Mas o valor numérico da carga elétrica deles é o mesmo, tá? Então, se um fica, por exemplo, um fica com carga de menos 5 coulombs, o outro vai ficar com uma carga de mais 5 coulombs. Tudo bem? Continuando. Esse processo ele pode acontecer tanto em condutores elétricos quanto em isolantes elétricos. Só que, para ser eficaz, eu não posso ter dois condutores elétricos se atritando um no outro, tá? Outra coisa importante também é que esses materiais devem ser diferentes. Então, se eu pego dois plásticos, vou esfregar esses dois plásticos, por que vai passar elétron de um para o outro? Alguém tem maior tendência em perder elétron do que o outro. Se esses dois plásticos forem o mesmo tipo de plástico, a tendência de perder ou de ganhar é igual. Então, o que um está transferindo para o outro está transferindo para um. No final das contas, fica todo mundo neutro ainda, tá bom? Tem um exemplo aqui que quando a gente esfrega a lã com vidro, já se sabe que o vidro tem maior tendência em perder elétron do que a lã. Então, esfregando lã com vidro, elétrons vão do vidro para a lã vai ficar eletrizada negativamente, o vidro vai ficar eletrizado positivamente, tá? E essas cargas têm mesmo valor numérico, tá bom? Perguntinha para você, coleguinha. Por que não é possível eletrizar duas barras metálicas pelo processo de eletrização por atrito? Vamos lá, coleguinha. O metal tem elétrons livres, correto? O outro metal também tem elétrons livres. Se eles são condutores, é que esses elétrons conseguem se movimentar dentro deles sem dificuldade. Então, o que acontece quando eu pego um metal e eu começo a atritar no outro metal? Pode passar o elétron de um metal para o outro? Pode, sem problema nenhum. Só que assim que passa elétron de um metal para o outro, um fica positivo e o outro fica negativo. Como a gente sabe que cargas positivas e negativas se atraem, a tendência é que aquele elétron que foi para o metal vai ficar atraído pelo outro que está positivo. Então, algum elétron desse cara vai acabar voltando. Se ele volta, eles acabam ficando neutros novamente. Então, por mais que eu pegue dois metais, vou esfregar um no outro, vou atritar, eu vou ter a passagem de elétron, outro elétron que seja vai acabar voltando e eles vão continuar neutros. Tudo bem? Eletrização por contato. Eletrização por contato, ela só acontece nos condutores elétricos, tá? Por que ela só acontece nos condutores elétricos? Eu tenho que pegar dois condutores e encostar um no outro.
tá bom? Para acontecer a eletrização, um condutor tem que estar eletrizado e o outro tem que estar neutro, tá? Então, por exemplo, se eu pego um cara que já está eletrizado, por exemplo, encosto no cara que está neutro, parte da carga desse cara vai se espalhar pelo outro também, tá bom? Essa carga elétrica, normalmente, se os corpos têm mesmo tamanho, os corpos são feitos de mesmo material e eles têm o mesmo formato, essa carga se espalha igual, tá? Só que, se um for maior que o outro, por exemplo, normalmente o maior fica com mais carga elétrica. Se eles são de materiais diferentes, vai variar de material para material quem que vai ficar com mais carga elétrica, tá? Por exemplo aqui, coleguinha, tem uma esfera A que está neutra, tem uma esfera B que está eletrizada negativamente. Eu encosto a esfera B na esfera A. Parte dos elétrons em excesso na esfera B são transferidos para a esfera A, tá bom? Nessa transferência, já que nesse exemplo aqui o A é maior do que o B, acaba que quando eu afastar o B novamente, o A vai ter mais carga elétrica do que o B, tudo bem? Imagina o seguinte, coleguinha, vê se faz sentido isso. Eu tenho, por exemplo, uma moeda, tá? Eu peguei essa moeda, eu eletrizei essa moeda. Eu vou usar essa moeda para poder eletrizar por contato um carro. Se eu pego essa moeda e eu jogo em cima do carro, parte dessa carga vai espalhar por esse grupão todo que virou carro e moeda. Quem que você acha que fica com mais carga elétrica? A moeda que é pequenininha ou o carro que é grandão? Claro que é o carro que é grandão. Por quê? A superfície do carro é muito maior do que a superfície da moeda. Quer dizer que o carro vai pegar toda a carga elétrica da moeda? Não necessariamente. Mas como a diferença é muito grande, a maior parte o carro pega, tá bom? Aí detalhe, os dois vão ficar com carga elétrica de mesmo sinal. Quantidade diferente, mas o sinal é o mesmo, tá? Se essa esfera B aqui inicialmente fosse positiva, o A ficaria positivo também? Sim. Como é que o A ficaria positivo? Se elétrons do A fossem para o B. Voltando aqui no slide, a gente não vê que tem elétron aqui representando, né? Elétrons indo de B para A. Se o B estivesse positivo, viriam elétrons de A para B. Tudo bem? E no final das contas, o A ficaria com mais carga positiva do que o B, tá? Outra pergunta para você, coleguinha. Por que não é possível eletrizar dois isolantes pelo processo de eletrização por contato? Recapitulando, como que é o processo de eletrização por contato? Um corpo eletrizado vai encostar num corpo neutro, tá? Se esse corpo neutro ele é isolante, esse outro corpo eletrizado, ele também é isolante, quando eu encosto, vai ter passagem de um para o outro. Já que os isolantes elétricos têm a propriedade que as cargas estão presas, elas não conseguem se movimentar sem dificuldade, precisa de uma energia muito grande para poder movimentar ali dentro daquele corpo que é isolante. Quando eu encosto, eu não vou ter passagem de carga elétrica de um para o outro. Se eu não tenho passagem de carga elétrica de um para o outro, o cara que estava neutro vai continuar neutro. Tudo bem? Para poder falar do último processo de eletrização, tem uma coisinha que a gente tem que ver antes. Chama indução eletrostática. Esse termo indução eletrostática, ele só acontece em condutores elétricos. Como que é a indução eletrostática? Eu tenho um corpo que já está eletrizado, tá? Esse corpo eletrizado, não importa se ele é condutor isolante, eu vou aproximá-lo de um outro corpo ainda neutro, esse tem que ser condutor elétrico. Então, se eu tenho um corpo aqui, condutor, que está neutro, eu aproximo um cara que já está eletrizado, se esse cara está positivo, ele vai atrair elétrons para cá. Se esse cara está negativo, vai repelir elétrons para lá. Tudo bem?
que vai acontecer então? Eu vou ter uma separação de cargas aqui, tá? Essa separação de cargas é a indução eletrostática. Então, esse cara que está provocando a separação de cargas, quem está provocando a indução, recebe o nome de indutor, tá? Então, eu tenho um corpo condutor elétrico, a princípio neutro. Eu aproximo um cara que já está eletrizado. Aproximo sem encostar. Tem essa separação de cargas. Aqui é a indução eletrostática. Tudo bem? Repare, a esfera A não toca na esfera B. E não importa se ela é condutora ou isolante, desde que ela já esteja eletrizada. Tá bem? Parecido com a indução eletrostática, tem outro efeito que chama polarização. Essa polarização acontece apenas em isolantes elétricos e o efeito dela é muito parecido com a blindagem eletrostática. Perdão, muito parecido com a indução eletrostática, tá? Desculpa, coleguinha. Qual que é a diferença? Na indução, as cargas se movimentam de um lado para o outro. Na polarização, se tem uma reorganização de moléculas que dá um efeito parecido com a movimentação de carga, tá? Como é que é a eletrização por indução, então? Eu tenho um corpo condutor elétrico que está neutro. Eu vou aproximar o indutor, tá? Haverá separação de cargas, ok? Com isso, eu vou dar um jeito de tirar a carga desse condutor elétrico. Uma das formas de fazer é ligar o que a gente chama de fio terra. O que é esse fio terra? É um fio que ele está conectado no corpo e que ele vai permitir a troca de carga elétrica com a Terra, o planeta Terra mesmo, tá? Nas tomadas que a gente tem em casa, tem 3 pinos, correto? Um é como se fosse positivo, só que o nome dele é fase. Outro é como se fosse negativo, só que o nome dele é neutro. E o terceiro pino é o chamado de fio terra. Para que serve esse fio terra? Tirar excesso de cargas elétricas num determinado sistema. Então, por exemplo, já aconteceu, quando eu era mais jovem, ia na casa de algum coleguinha meu da escola, eu ia tomar banho na casa desse coleguinha, quando eu colocava a mão no chuveiro e virava a torneira, eu tomava choque no chuveiro. Por que eu tomava choque dessa torneira do chuveiro? Porque o fio terra do chuveiro não estava conectado corretamente. Se ele estivesse conectado corretamente, não teria tomado choque, tá? Continuando. No que eu ligo esse fio terra aqui, ele permite troca de elétrons entre o corpo e a Terra. Nesse caso, que eu tenho esse cara que é positivo aqui próximo, ele vai atrair elétrons da Terra. Se esse indutor fosse negativo, ele iria repelir elétrons para a Terra, tá? Aqui, já que o nosso indutor é positivo, elétrons sobem na Terra. A partir do momento que esses elétrons sobem, esse cara fica com excesso de elétrons, ele fica eletrizado negativamente, tá bem? A partir desse ponto, para mantê-lo eletrizado negativamente, eu tenho que cortar o fio terra, eu tenho que desconectá-lo do fio terra, tá? Eu posso até retirar o indutor depois disso, tá bem? Tirei o fio terra, o condutor elétrico continua eletrizado, tá? E mesmo afastando o indutor, não vai alterar aquela quantidade de carga elétrica do corpo, tá bem? Coleguinha, nossa última atividade hoje. Por que não é possível eletrizar um isolante pela polarização? Pensa bem, coleguinha. Se ele é um isolante, ele consegue trocar a carga, deixar a carga movimentar dentro dele sem dificuldade? Não consegue. Então, quando eu pego um isolante, aproximo um corpo já eletrizado, acontece a polarização. Se eu conecto nesse isolante um fio terra, eu vou ter fluxo de elétron entre o corpo e a Terra. Pode até subir elétron, só que esse elétron não consegue entrar no corpo e espalhar ali dentro. Por que ele não consegue entrar e espalhar ali dentro? Justamente por ser um isolante elétrico. Não permite essa movimentação de carga elétrica dentro dele. Tudo bem?
Coleguinha, muito obrigado pela atenção. Bons estudos.